Bom dia, pessoal. Bem-vindo à nossa primeira aula de programação de jogos digitais, certo? Meu nome é o professor Carlos Cabral e eu vou ser o instrutor de vocês no curso de hoje. O que nós vamos ver hoje? Onde que nós vamos começar a programar? Nós vamos começar a programar com uma linguagem chamada Python. Nós vamos entender o que é Python e nós vamos configurar todo o nosso ambiente de trabalho, tá? Vamos em frente. Para começar de conversa, o que é Python, certo? Python é uma linguagem de programação de alto nível que é fácil de ler e escrever. Vamos destrinchar isso, certo? Para começar de conversa, o que é uma linguagem de programação? Linguagem de programação é uma forma de nós comandarmos o computador, certo? Eu disser para o processador, para a CPU, lá dentro do meu computador, olha, faça isso, isso, isso. Tá? Isso é uma linguagem de programação. Uma forma de nós comandarmos o computador, certo? Eu vou passar comandos e ele vai interpretar esses comandos. Se eles estiverem escritos de forma correta, o computador vai fazer o que eu pedi para ele fazer. Isso é uma linguagem de programação. Eu disse que ela é uma linguagem de programação de alto nível, ainda por cima. O que é uma linguagem de programação de alto nível? Para começar a conversa, se existe alto nível, na minha cabeça faz sentido que exista de baixo nível. E de fato existe. Uma linguagem de programação de alto nível é uma linguagem de programação mais próxima da linguagem humana. Da forma como nós, humanos, porque o professor não é um reptiliano, eu garanto, como nós humanos nos comunicamos, o português, o inglês, o espanhol, o que for, certo? Enquanto que uma linguagem de programação de baixo nível é uma linguagem mais próxima do que a máquina entende, do que o computador entende. E o que o computador entende no final das contas? O computador entende zeros e uns. Está passando corrente elétrica ou não está passando corrente elétrica no transistor, certo? No computador. É isso que o computador entende. Uma linguagem de alto nível, então, é mais próxima do que a gente conversa. Python é, então, uma linguagem de programação de alto nível. Você vai ver que ela é relativamente mais fácil de ler e escrever. Ao contrário de, por exemplo, Assembly. Assembly é uma linguagem de baixo nível. É mais difícil de ler e escrever. É mais próximo do 0 e 1 que a máquina entende. Ah, professor, se Python é uma linguagem de programação de alto nível que é mais fácil de ler e escrever, por que alguém se dá o trabalho de escrever uma linguagem de baixo nível, que é mais difícil de ler e de escrever o código? Alguém tem uma sugestão do porquê? Pô, se eu tenho uma linguagem que é fácil de ler e escrever, por que eu vou me incomodar de escrever algo que é mais difícil de escrever? Porque a gente gosta de desafios. Tem louco que sim, tem louco que gosta de desafio e vai fazer, né, o caminho das pedras. Nem ideia. Alguém tem alguma ideia? Alguém tem algum chute do porquê? Além do desafio? Porque se eu fizer o mais difícil, é mais fácil eu fazer o mais fácil. Não sei se eu concordo com essa. Não? Muito bem. Nós não, Deus me livre, eu não faço isso. Quem escreve uma linguagem de baixo nível, certo? Vai escrever porque ela é muito mais eficiente, ela é muito mais performática, ela roda muito mais rápido o código. Um mesmo código, o código que faz a mesma coisa, escrito em Assembly, escrito em Python, Assembly vai rodar ordens de magnitude mais rápida. Milhares de vezes mais rápidas, milhões de vezes mais rápidas, quiçá. Tá? Enquanto que Python não. Python é uma linguagem extremamente lenta. Tá? Para rodar mesmo, manda executar, ela é lenta. Ah, professor, isto não é um problema, então? Ser uma linguagem lenta? Não mais, pessoal.
Hoje em dia, se você precisa de performance, eu preciso de mais processador, eu preciso de mais memória para rodar meu código. A gente compra. Os nossos códigos, hoje em dia, eles rodam todos na nuvem. A nuvem é um servidor, certo, de alguém, de uma empresa grande. Que se eu precisar de mais processador, eu pago para o processador. Isso não é problema hoje em dia. O que é problema é o tempo de desenvolvimento. É o tempo que um programador gasta para criar uma solução. Tá? Isso é muito mais caro do que comprar processador ou memória. E nós desenvolvermos uma solução em uma linguagem de programação de alto nível é muito mais rápido de escrever do que de uma linguagem de programação de baixo nível. Certo? Baixo nível é difícil de ler, é difícil de escrever, consome mais tempo do programador desenvolvendo a solução. Quando ela estiver pronta, ela vai rodar mais rápido. Mas até lá, certo? O programador de alto nível já está em 4, 5 tarefas na frente. Faz sentido isso, pessoal? A linguagem de baixo nível é mais rápida porque ela está mais próxima do computador. A linguagem de alto nível ela tem que ir fazendo abstrações até chegar, né, no computador. A distância dela para o computador é maior. Tem lógica isso? Não tem? Falei em grego, o que vocês me dizem? E eu vou sempre perguntar, pessoal, vocês entenderam? Não entenderam? Por favor, me respondam, nem que seja para me mandar para aquele lugar. Tá? Mas me digam alguma coisa. Tem nexo que eu falei? Pessoal, alguém? Tem lógica um pouco complicada, mas deu para entender. Tá. É só a diferenciação de alto nível e de baixo nível. Nós vamos trabalhar com esse curso com Python. Python é uma linguagem fácil para nós lermos e entendermos. É ideal para iniciantes, que somos todos nós aqui. Certo? Muito bem. Sabemos o que é Python. Aonde que nós podemos aplicar Python? Certo? Em diversas áreas. A área da moda, a área do momento, certo? Qual que é? Inteligência artificial. Certo? Um ChatGPT da vida, um Gemini, um Claude, o que for. Um Copilot da Microsoft. Python é extremamente utilizado para inteligência artificial. Extremamente utilizado. É a linguagem mais utilizada. Python, na verdade, é a linguagem mais utilizada no mundo atualmente. Tá? Por várias pesquisas, várias métricas disponíveis. E eu vou dizer para você que a grande maioria de desenvolvimento de inteligência artificial é feito com Python. Tá? Por exemplo, o pessoal que fundou a OpenAI, que desenvolve o ChatGPT. A formação, o background deles, o histórico deles, é trabalhar com C++, é trabalhar com Python. Eu te garanto que por detrás do ChatGPT tem Python rodando o tempo todo. Tá? Extremamente utilizado. E o Python ele nos entrega uma série de ferramentas, uma série de bibliotecas para facilitar nós desenvolvermos uma aplicação de inteligência artificial. Como assim uma série de bibliotecas? Nós não precisamos reinventar o código do zero, aí não precisa reinventar a roda, certo? Já existe uma série de ferramentas, de bibliotecas que nós podemos utilizar para agilizar o desenvolvimento da nossa aplicação. É só utilizar dessas ferramentas. Por exemplo, para trabalhar com inteligência artificial no Python, existe um cara chamado PyTorch, certo? PyTorch é uma biblioteca, ou você pode ver pela palavra um framework, ridiculamente avançado, tá? PyTorch tem suporte, tem código fornecido por caras tipo Google, tipo Apple, tipo Microsoft, tipo Nvidia, tipo Intel, certo? Suporte de muita cara por trás, tá? Extremamente avançado, muita gente grande, séria, usa isso. Existe ainda uma outra biblioteca chamada TensorFlow. O TensorFlow ele foi desenvolvido pelo Google. E todas essas ferramentas que eu estou falando para vocês, pessoal,
nós temos acesso a ela de forma gratuita. A gente pode ver o código, a gente pode alterar o código como nós bem quisermos. Tá? Existe ainda um cara chamado scikit-learn. Que outras áreas que nós podemos aplicar isso ainda? Desenvolvimento web, por exemplo, que é a minha área, certo? Que eu estou trabalhando atualmente. Desenvolvimento de servidores. Existem bibliotecas como Django, como Flask, como CherryPy, como FastAPI, certo? Que nós podemos utilizar no desenvolvimento. Parte de jogos, não está no slide aqui, mas é possível desenvolver jogo com Python. E não é joguinho simples, tipo, jogo 3D se você quiser, certo? Existe um framework chamado Pygame, que você pode utilizar. Existe outro, se eu não me engano, PyReply, não me foge o nome agora do cara. PyReply, é alguma coisa nesse sentido, tá? Que é para criar jogos que são... como é que a gente chama? Tipo Doki Doki Literature Club, certo? Que são historinhas, assim, basicamente. Que são tudo... É texto com imagem, mas não tem animações, nada disso. Muito bem. Isso são áreas onde nós podemos aplicar Python. Tem outras ali no slide, a parte de automação, parte de análise de dados, parte da internet das coisas, por exemplo. Faz lógica aonde que nós podemos utilizar Python? Ou não? A gente pode utilizar, repare, em inúmeras áreas, né, na parte de desenvolvimento de sistemas. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram perguntar? O que vocês me dizem? Participem, galerinha. De buenas? De boa na lagoa? Mais mole que sentar no pudim. Não entendi direito. Claro. Eu estava explicando aqui, certo? Aonde que nós podemos utilizar a linguagem de programação Python profissionalmente, certo? Um exemplo que eu falei aqui é a parte de inteligência artificial. Eu quero criar o meu próprio ChatGPT da vida, certo? Eu quero treinar um modelo de inteligência artificial próprio. Para isso, existe uma série de ferramentas que outros desenvolvedores Python, certo? Criaram para a gente que vão facilitar o nosso trabalho. Nós não precisamos escrever todo o código do zero toda vez. Alguém já criou uma solução que vai facilitar a minha vida? É só eu pegar o código dele e implementar no meu. Tá? Por exemplo, esse PyTorch. Vamos até olhar aqui. PyTorch. Se eu quiser utilizar esse código, e aqui a gente está falando de mais de 1 milhão de linhas de código para facilitar o desenvolvimento, é só instalar esse cara. É ridiculamente simples. Está aqui o comando para instalar. Né? Onde que eu instalo? É esse cara aqui. Isso aqui instala o PyTorch para mim, por exemplo. Mas eu quero desenvolver jogo, professor. Existe um cara chamado Pygame, onde você vai desenvolver jogos usando Python, certo? Só que você não precisa construir do zero. Por exemplo, este jogo aqui foi desenvolvido com Python, mas eu quero um cara mais interessante. Vamos ver se. PyPainter, imagine. Não é o jogo mais interessante do mundo, mas, né, foi desenvolvido com Python. Quero ver um cara mais legal. Isso aqui. Projetos. Screenshots. Projetos. 3D. O
que nós temos aqui? Isso aqui é uma ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta. São todas ferramentas. Pseudo 3D. Game. O que nós temos aqui em game? Você, por exemplo. Esse belíssimo jogo, que a gente mal consegue ver, todo ele foi desenvolvido utilizando de Python, utilizando esta plataforma, esta biblioteca, esse conjunto de códigos chamado Pygame. Vamos ver a documentação dele. Com esse Pygame, a gente consegue criar jogos de forma mais fácil escrevendo em Python, certo? Todos esses caras que eu escrevi aqui são bibliotecas, são ferramentas para agilizar o desenvolvimento, então, de aplicações de automação, de internet das coisas, de análise de dados, de desenvolvimento web, desenvolvimento de jogos, usando de Python. É basicamente essa a ideia. Você não precisa escrever o código do zero, você pode utilizar como base um conjunto de códigos que já existe, que está disponível para você de graça, certo? Qualquer um pode utilizar, pode alterar. É essa a ideia, tá? Para nós começarmos a escrever código, nós precisamos de algumas coisas. Primeiramente, precisamos de um sistema operacional. Nós precisamos de um Linux, de um Windows ou de um Mac. Infelizmente, vocês não estão com nenhum desses hoje, né? Vamos ver se na próxima aula a gente consegue. Por que eu destaquei o Linux aqui? Ah, professor, é melhor rodar no Linux do que no Windows do que no Mac? Hoje em dia, não necessariamente, tá? Eu realcei o Linux porque muitas vagas de emprego na área de dev, na área de TI, pedem um conhecimento básico de Linux, certo? Para vocês que estão entrando, como navegar entre as pastas, como criar um arquivo novo, como criar uma pasta nova, como remover um arquivo. Comandinhos extremamente simples. É legal vocês, se tiverem uma familiaridade, assim, aonde que estão os programas e tudo mais, tá? No laboratório de vocês, pessoal, de informática, vocês têm Linux, vocês têm Windows, o que vocês têm no laboratório? Alguém sabe me dizer? Que sistema operacional que vocês têm lá? Linux. Legal. A gente pode utilizar o Linux, então, certo? Para desenvolvimento. Nós vamos utilizar o Linux para desenvolvimento. Na escola é Linux, sim. A escola usa Linux por quê? Porque é de graça. Você não precisa pagar para a Microsoft uma licença para cada computador. Seria um gasto absurdo, né? Legal. Nós precisamos ter o próprio Python instalado, certo? No Linux, geralmente ele vem instalado por padrão, não precisamos nos preocupar. No Windows você teria que instalar, assim como no Mac. E nós precisamos de um programa para escrever o nosso código. Nós vamos utilizar um cara chamado Visual Studio Code. Vocês já tiveram algum contato com o Visual Studio Code, pessoal? Ou não? Já sim? Ótimo. O que vocês fizeram no Visual Studio Code? Isso em sala, Vitor? Ou fora da escola? Você já teve? O que vocês escreveram no Visual Studio Code? O que vocês fizeram nele? E lá no Visual Studio Code, nós vamos ter que instalar algumas extensões, certo? Para adicionar habilidades ao Visual Studio Code. Já utilizamos o VS Code, mas hoje ainda não. Mas eu digo, quando vocês utilizaram o VS Code, o que vocês fizeram nele? O que vocês... eu escrevi um código em JavaScript, escrevi um código em Java, né? Algo nesse sentido. Eu vou conversar com o responsável técnico pelo laboratório de vocês.
E eu vou deixar todo o Visual Studio já configurado, tá? Porque é muito trabalho configurar. Geralmente eu perco ali de 1 a 2 aulas configurando ele. Tem muito detalhezinho, muita opção para ativar e tudo mais. Entendi. A gente vai fazer código do zero. Este aqui, então, é a cara de um Visual Studio. Isso aqui era uma outra turma que eu estava dando aula, certo? Aqui eu mostro como instalar o Python, certo? No Linux geralmente vem instalado, mas se você precisar instalar é com esses comandos. No Mac, no site python.org, que é o site oficial do Python. No Windows, se você quiser instalar em casa, por exemplo, para praticar, você tem duas opções. Você pode utilizar a Microsoft Store, ou você pode utilizar o site do python.org também. Só tem um detalhe, se você for instalar no Windows pelo site, você tem que ativar esta opção durante a instalação. O Visual Studio Code você baixa pelo site, code.visualstudio.com, isso para Linux e para Mac. Para Windows você também tem duas opções. Você pode utilizar a Microsoft Store, ou você pode utilizar o site. Os dois funcionam bem também. Não tem grandes segredos aqui na instalação. No Visual Studio você vai configurar uma série de extensões e eu vou mostrar para vocês quando vocês estiverem no laboratório. Eis a cara do Visual Studio, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês um link. Por favor, acessem este link. Vocês vão abrir ele no Chrome. Deixa eu até abrir junto. O que vocês vão fazer com este link? Aqui um Chrome. Cola lá o link. Ele vai abrir este cara aqui. É tipo um Visual Studio na web. O problema é que ele não consegue rodar ele de uma forma decente. Ele vai perguntar como que você quer entrar numa sessão colaborativa. Você vai clicar Continue em Web, continuar na web. Ele vai aparecer essa caixa aqui embaixo. Você vai marcar Continue as Anonymous, continuar como anônimo. Esse botão azul. E ele vai perguntar para você o teu nome. Coloca teu nome lá e dá um Enter. E ele vai carregar, ele vai pensar. E ele carregou aqui o meu projeto que eu tenho aberto nesse momento. E você pode navegar pelo código, você pode ver as pastas, você pode abrir arquivos, você pode copiar o conteúdo de um arquivo. Você não consegue escrever, infelizmente. Mas você consegue copiar. Você consegue acompanhar, pelo menos, o que eu estou fazendo. Tá? Por favor, acessem esse link, então. Se alguém não entendeu, se alguém se perdeu, se não deu certo, me avisem, tá? Que eu faço com vocês, eu dou a permissão para vocês compartilharem a tela, tá? A gente se ajeita. Eu preciso que vocês acessem esse link, então, e escolhem as opções ali, coloquem o vosso nome e dê um Enter. Tem que aparecer algo parecido com isso para vocês. Certo? Faço isso então. Você não precisa colocar o nome como Carlos, tá? O Carlos sou eu, professor Carlos. Você pode colocar o nome que você quiser. Beleza? Acesse então, pessoal. E a gente já dá continuidade. Vamos esperar todo mundo acessar. De novo, para quem não viu. Deixa eu abrir o Chrome de volta. Janela anônima. Aqui. Cola o link lá. Ele vai carregar, demora um pouco às vezes. Ele vai perguntar aqui como que você quer entrar. Repare que está em inglês, tá? Ah, professor, mas eu não sei direito inglês. Tudo bem, não tem problema. No nosso curso aqui, quando aparecer coisas em inglês, eu vou traduzir para vocês. Mas eu recomendo que vocês foquem no inglês.
E não dependam somente da escola, vão atrás de um aplicativo tipo um Duolingo, tipo um Memrise, vejam como aprender no YouTube, tá? Tem uma série de ferramentas aí que ajudam vocês. O inglês na área de desenvolvimento, seja de jogos, seja de sistemas, ele é fundamental, você precisa ter o inglês. Em outras áreas, é extremamente interessante ter o inglês, certo? O inglês abre uma série de... A quantidade de conhecimento que você tem acesso sabendo inglês cresce exponencialmente, certo? É só você comparar, por exemplo, a Wikipédia em português e a Wikipédia em inglês. A Wikipédia em inglês dá um pau na Wikipédia em português. Muito mais páginas e o conteúdo de cada página é muito melhor. Recomendo fortemente. Nesta tela, então, ele vai perguntar para você como que você gostaria de se juntar a uma sessão colaborativa. Você vai colocar Continue in Web, a terceira opção, continuar na web. Ele vai aparecer uma nova caixa para você, como que você quer entrar? Ah, eu quero continuar como anônimo, o botão azul. Clica lá. Ele vai pedir para você o vosso nome, aqui em cima. Coloque o teu nome e dê um Enter. E ele vai carregar para você todo o projeto. Temos 3 pessoas só, pessoal. Vão entrando, por favor. E o que nós temos aqui? Quando você abrir o teu Visual Studio, ele vai estar algo parecido com isso. O que nós temos aqui? Vamos focar primeiramente na barra vertical à esquerda, certo? Com os diferentes ícones aqui. O primeiro deles, que nos interessa agora, é esse ícone das 2 folhinhas, certo? É o nosso explorador, o nosso Explorer. Aqui, nós vamos ter todas as pastas e todos os arquivos do nosso projeto, certo? Ah, eu quero criar uma nova pasta, eu quero criar um novo projeto. Repare que tem alguns ícones aqui em cima. Deixa eu dar um zoom, facilitar para vocês. Tem uma série de ícones aqui. Uma folhinha com mais, uma pastinha com mais, esse botão de recarregar e atualizar e esses 2 quadradinhos com menos. O botão da pastinha com mais cria uma pasta nova. Nós estamos em programação de jogos digitais na aula 01. Isso é uma pasta no Visual Studio. Quero criar um arquivo Python. Como que eu crio um arquivo Python? Nós temos a folhinha com mais. Clica na folhinha com mais. Ele vai pedir para nós o nome do nosso arquivo. Aula sublinhado 01. Repare, não coloque espaço em nome de pasta, não coloque espaço em nome de arquivo. Vai dar problema, vai dar dor de cabeça. Se forem palavras separadas, em vez de um espaço, utilize um sublinhado para colocar. Beleza? Só que aí vem um detalhe. Tá, eu quero criar um arquivo Python. É o nome do arquivo .q. Como assim .q? Por exemplo, eu tenho um arquivo PDF. É o nome do arquivo .pdf. Eu tenho uma foto que eu tirei. É o nome do arquivo, é o nome da foto .jpeg. Eu tenho uma GIF, o nome do arquivo .gif. Um arquivo Python, ele vai ter também um formato, uma extensão que a gente chama. Um arquivo Python é o nome do arquivo .py. Então, repare, o nome do arquivo .py, chamei de aula sublinhado 01.py. O Visual Studio é legal comigo. Quando eu estou escrevendo aqui, .py, repare que ele vai mudar o ícone. Se deu tudo certo, vai ficar esse íconezinho azul aqui. É difícil de ver, mas teoricamente são 2 cobrinhas. Certo? O de vocês não vai mostrar, porque vocês não estão no laboratório.
Mas se estiver tudo correto, se você tem o Python instalado, se o teu Visual Studio está configurado, você vai ter aqui um botão de play, botão para você rodar o teu código. Manda rodar. No meu não aconteceu nada demais, porque eu não tenho código nenhum, certo? Eu sei que é difícil para vocês, pessoal, já que vocês não conseguem fazer junto comigo, vocês não estão no laboratório. Mas está fazendo sentido? Não está? O que vocês me dizem? Vocês conseguem, pelo menos, navegar naquele link que eu mandei, certo? Naquele Visual Studio Web que ele abriu ali. Sim? Perfeito. Sim? Ótimo. Muito bem. Vamos seguir em frente com a nossa ideia de Python, então. Deixa eu abrir aqui o novo material. Conteúdo da próxima aula. A gente gastaria muito mais tempo configurando o Visual Studio e tudo mais, tá? Infelizmente não foi dessa vez. O primeiro assunto, deixa eu até usar, já que eu fiz o material, deixa eu utilizar o material original, que ele é bonito. Pelo menos eu usar esse slide, né? Os outros slides aqui eram coisas bem mais avançadas. O primeiro assunto que nós vamos ver de programação de fato em Python é o conceito de variável, certo? Vocês já viram esse conceito de variável em alguma outra aula, pessoal? Em Portugal, por exemplo? Sim? Ótimo. Muito bem. Em Python nós também temos variáveis. Uma variável nada mais é do que uma caixa onde eu vou guardar um dado, onde eu vou guardar uma informação, certo? Eu tenho algum exemplo aqui? Por exemplo, eu quero guardar o nível do jogador. Em Python vou escrever o nome da minha variável, sinal de igual, o nível, o level do jogador, a quantidade de vidas, o nome da variável, sinal de igual, o valor que nós vamos guardar lá dentro. Tá? Como que nós... Reparem aqui outras variáveis, certo? Eu tenho uma variável de nome A que está recebendo esse 10. Eu tenho uma variável frase que está recebendo a frase, vovó foi à feira. Uma variável valor que recebe esse valor 12,99 e por aí vai. Quando nós vamos dar um nome para uma variável, existe uma série de regras, existe uma série de convenções. Convenção não é uma regra, é uma convenção, certo? Mas se você não seguir a convenção, vai funcionar? Vai funcionar. Vão te olhar torto porque você não seguiu a convenção. Tá? O padrão de como se escrever, certo? Uma convenção que, para nome de variável, ele deve ser escrito sempre em letras minúsculas, nunca em letras maiúsculas, tá? Todas as letras. Se o nome da sua variável são várias palavras, você vai separar elas com um sublinhado. Você não vai colocar espaço. Este padrão, letras minúsculas, palavras separadas por sublinhado, ele tem um nome. Ele é conhecido como snake case, certo? Vamos criar uma variável aqui, certo? A vida do jogador, eu vou chamar de vida sublinhado jogador, tudo minúsculo. Sinal de igual, vou colocar um valor. Ah, ele está com 98 de vida, certo? Ah, ó, o ataque da espada X, certo? O ataque da espada X, quanto que ela tem de força? Ela tem 32. E por aí vai, tá? Tudo minúsculo, as palavras separadas por sublinhado. Sinal de igual, o valor que eu vou guardar nesta variável. Ah, professor, eu preciso do valor. Alterou a vida do jogador.
Ele tomou dano. Como que eu vou pegar este valor? Como é que eu vou pegar esse 98? Pelo nome da variável. Ah, ele tem a vida atual do jogador, que é 98, ele tem a vida máxima. Quanto que ele tem de máximo de vida? 100, por exemplo. E eu quero mostrar, ele está com 98/100, né? Como é que eu vou pegar esse 98? Como é que eu vou pegar esse 100? Pelo nome da variável. Vida atual, certo? Quanto que ele tem agora de vida. Não se estressem com o que eu vou fazer aqui, eu já vou explicar para vocês. E a vida máxima, eu vou conseguir este valor pelo nome da variável. Quando eu rodar esse código, ele vai mostrar o quê? 98/100. Mas claro, eu sou um animal mesmo. Não. Agora sim. Não se estresse com isso, a gente vai entender o que está acontecendo. Tá aqui. Ele tem 98 de vida de um total de 100, que é o máximo dele, né? Eu peguei estes valores, 98 pelo 100, então, pelo nome da variável que eu guardei. Tá? Tem um dado, tem uma informação, tem um valor, eu vou guardar sempre em uma variável. Uma convenção para nomenclatura de variável, pessoal, ela tem que ser descritiva, certo? Não seja preguiçoso, não chame, eu tenho uma variável A, uma variável B, uma variável C, né? A vale 512, B vale, né, João, C vale um verdadeiro. Tá, na hora que você criou, você pode até lembrar, o A é a quantidade de dinheiro que o cara tem, o B é o nome de um NPC. O que é verdade? Ele já completou essa quest, certo? E você lembra agora. Mas daqui 6 meses, quando você tiver que alterar esse código. Ou se outro programador for trabalhar no seu código, porque nós trabalhamos em equipe sempre. Ele vai te pegar na porrada depois, né? Não vai entender o que está acontecendo. Não seja preguiçoso então, seja descritivo. É a quantidade de ouro do jogador. Esse cara aqui é o nome do NPC. Esse aqui eu quero saber se a quest está completa. Ela tá. Beleza? Pessoalzinho live share, boa. Ainda em nomenclatura de variável. Não use de símbolos especiais. Não use exclamação, arroba, cerquilha, hashtag, né, cifrão, porcento, emoji, por aí vai. Vai dar erro, vai dar erro. Só pode utilizar de sublinhado, de símbolo. Ainda como regra, nome de variável não pode começar com número. Pode ter número desde que não no começo, certo? Um sublinhado quest vai dar erro. Quest sublinhado 1, esse cara funciona. Não posso começar com número. Posso ter no meio, posso ter no fim, posso ter aonde eu quiser, certo? Não no começo. Isto para dar nome para uma variável, então. No Python, quando eu falo, cria uma variável, coloca um valor tal. Isso é uma coisa extremamente coloquial, certo? Existe uma forma mais burocrática de se falar, uma forma mais formal de se falar. Crie uma variável. Nós chamamos, declare uma variável, certo? Coloca um valor nela. Atribua um valor a esta variável declarada, tá? Professor, mas isso aí é frescura. Eu concordo, tá? Mas isso aqui é o básico do básico da frescura. Tem coisa muito mais avançada, muito mais fresca,
Tá? E as palavras, fazer uma declaração, fazer uma atribuição, é utilizado. Pessoal, pelo menos isso usa. Tá? Se acostumem com ela, então. Nós temos um detalhe. No Python, quando nós declaramos uma variável, quando nós criamos uma variável, nós precisamos passar um valor para ela. Como assim? Eu tenho uma variável aqui, dano. Só que eu não posso deixar, tipo, qual que é o dano? Depois eu coloco. Não. Você tem que escrever alguma coisa. Um dano sinal de igual, então. Não vai funcionar. Repare, o Visual Studio já está marcando esse cara aqui, já está reclamando. Não vai dar certo. Tá? Eu preciso passar um valor. Nós vamos ver que existe um tipo de dado que é um nulo. Ele não tem um valor, é nulo. Mas eu tenho que escrever que ele é nulo, eu não posso deixar vazio. Tá? Tá fazendo sentido até agora, pessoal? Alguma dúvida? Vocês podem me interromper, tá? Fiquem à vontade. Vocês podem perguntar quando vocês quiserem. Como é que a gente está indo? De boas, não de boas? Tem alguém vivo ainda? Como é que a gente está? Até agora tudo certo? Perfeito. Muito bem. Certeza? Até agora tá tudo na cachola. Boa, boa, boa. Programação é uma área que paga extremamente bem, tá, pessoal? Ela é uma área difícil de entrar, você tem que ter muito conhecimento. Não tanto hoje em dia. Conhecimento, tá? E paga muito bem, tá? Se você tem interesse, pessoal, na área, tá? Foque nela, estude, que você vai se dar bem na vida. Vamos continuar, então, com a ideia de variável. E mais, além de eu ter que ter um valor na hora que eu for criar uma variável, para eu utilizar uma variável, ela tem que existir, certo? Eu tenho aqui... o usuário ele deu 10 de dano. Como é que eu posso chamar? Ataque do usuário. Ele atacou com uma força 10. E tem uma vida de um monstro. O monstro tinha 500 de vida. É um boss. E eu vou fazer uma... a vida do monstro agora vai ser o quê? Vai ser a própria vida do monstro menos o ataque do usuário. Vamos dizer aqui deixa eu pensar. Nós temos dois jogadores. Temos ataque do jogador 1. Nós temos um ataque do jogador 2 e nós vamos ter aqui um ataque combinado. A força do ataque combinado. A força do ataque combinado vai ser o ataque do jogador 1 mais o ataque do jogador 2. Só que, professor, você não tem uma variável ataque do jogador 2. Vai dar problema. Se eu mando rodar, o código vai dar um erro. Que tipo de erro? Um erro de nome? Um name error. Não existe a variável ataque do jogador 2. Você não consegue utilizar ela. Para eu utilizar algo, ela tem que existir primeiramente. Tá bom. Eu vou criar aqui, então. Ataque do jogador 2 vale 12. O ataque combinado vai ser o ataque do jogador 1 mais o 2, tá? 10 mais 12, 22. Vamos rodar. Deu erro também? Mas eu criei ataque do jogador 2 valendo 12. Qual que é o problema? Que eu criei a variável depois de eu ter tentado utilizar ela, certo? Por padrão, certo? A forma como a gente está vendo por enquanto,
Como é que o nosso código é executado? Ele é executado linha a linha. Python vem, executa a primeira linha, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e tudo mais. Quando ele chegou aqui nessa linha 15, e ele tentou pegar o valor da variável ataque de jogador 2, ela ainda não existia, ela foi criada depois. Por isso que está dando um erro. Eu tenho que criar previamente, para daí depois eu poder utilizar. Eu vou criar ataque de jogador 2 antes de usar do valor. E agora funciona, certo? Agora vai me mostrar o valor do ataque combinado. Está aqui o ataque combinado, tem uma força de 22. Tá? Uma dica aqui, pessoal, para vocês, é que nós podemos comentar código. Como assim comentar código? Comentar código, nós podemos documentar, dizer o que está acontecendo, fazer um comentário. Esta aqui é a força de ataque do jogador 1. Esta aqui é a força de ataque do jogador 2. A força de ataque combinada e por aí vai. Este comentário no Python nós fazemos com a hashtag. Hashtag, o que eu vou escrever, né? O que eu vou comentar. Nós podemos ainda comentar código para o código não rodar mais. Eu posso adicionar uma hashtag na frente de todo mundo. E este código agora ele vai ser ignorado, esse código que está em verde. Tá? Tem um atalho no Visual Studio para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês esse atalho quando a gente estiver no laboratório. Vocês não conseguem escrever código por enquanto. Tá? E daí todo esse código que eu tinha escrito não vai rodar mais, não vai ficar me enchendo o saco. Ele estava mostrando ali a vida atual barra a vida máxima, né? Aquele 98/100. Não vai mais rodar. Está ignorado o comentário. Está aqui, né? Ó, tá combinado, tem uma força de 22. Vamos em frente. Se eu tento utilizar uma variável então que não está declarada, vai me ocorrer um erro de nome. Esta aula, pessoalzinho, vai até 9h45. Professor Boldrini, você quer que eu libere eles que horas? Quantos minutos antes? Nove e meia? Beleza. 9h90, Arthur? Tá bom. Chegar 9h90 e libera. Beleza. Mais então 4 minutinhos. Vamos começar o próximo assunto. Cadê? Aqui. Esses valores que eu estou passando para as variáveis, certo? Que por enquanto eu só passei números, certo? Eles têm diferentes tipos. Nós temos diferentes tipos de dado. O primeiro tipo de dado, certo? É o tipo de dado int, tipo de dado inteiro, certo? São números inteiros, positivos, negativos ou zero, né? Aqueles números que não têm uma casa decimal, tá? Existem outros. Nós temos ainda o tipo de dado float, que são números com valores decimal, certo? Float, números de ponto flutuante, que a gente chama. E repare como que eu crio um valor que tem uma casa decimal. Custa R$ 1,99 a maçã dentro do jogo. O preço da maçã. Eu faço 1,99. Professor, mas está errado. Quando eu vou na quitanda, a banana ela custa 2,99.
Sim? No português, nós utilizamos a vírgula como separador decimal. Só que o Python foi criado, pensado na língua inglesa. Na língua inglesa, o separador decimal é o ponto, não é a vírgula. Se você utilizar da vírgula, nesse caso, não é que ele vai dar um erro, mas ele não vai gerar um número para você, ele vai gerar um outro cara que a gente vai descobrir depois o que é. Nós utilizamos sempre do ponto, então, não da vírgula. Isso aqui é um float. Certo? Temos outros tipos de dados? Temos. Temos ainda a string. A string é um texto, é uma sequência de caracteres. Um caractere é qualquer coisa que você consiga digitar com o seu teclado. Uma letra é um caractere, um número é um caractere, um acento é um caractere, um emoji é um caractere. Tá? Como que nós criamos uma string? Como é que nós criamos um texto no Python? Separados por dentro de aspas, certo? Eu tenho aqui o nome do boss. Vorpal. Repare, este texto entra dentro de aspas. O Visual Studio é legal comigo. Ele vai mostrar para mim uma cor diferente aqui, certo? Você vai bater o olho e vai ver, opa, isso aqui é uma variável, isso aqui é uma string, um texto, isso aqui é um número. E por aí vai. Pessoal, por hoje a gente vai ficar por aqui, certo? Na nossa próxima aula, que vai ser agora na sexta, se eu não estou muito enganado, nós vamos continuar com isso, certo? Com sorte no laboratório. No mais, mentira, na quinta? Na quinta nós temos já. A semana que vem, então, eu mandei uma mensagem por lá. Uhum. Aí vai ficar as duas primeiras aulas todos os dias. Depois o restante não tem que organizar suas aulas a partir disso. Tá, a gente vai conversar então. No mais, pessoal, a gente fica por aqui, certo? Até a próxima, meus caros. Falou, pessoal.